Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Vamos entender por que o Brasil é um país pobre. O Brasil tem 203 milhões de habitantes. Deles, 20, 40, 56 estão no Bolsa Família. 20 com 19, 39 são aposentados e pensionistas. E metadinha aqui, 10 com aquele um que sobrou. 11 são funcionários públicos. Então, esse pessoal recebe imposto e esses daqui pagam. Mas aqui você tem crianças, pessoas desempregadas, etc., que não necessariamente estão trabalhando, são produtivas, etc. Se você pegar só as empresas que não são MEIs, que são as empresas que geram emprego, você tem 7 milhões. Então, essas pessoas geram empregos para essas pessoas pagarem imposto para essas pessoas. E o que o Brasil faz é tratar esse cara aqui como o vilão. Esse cara é o problema e a gente precisa se livrar dele. E aí vai ficar bom. Se você entende que aquele cara ali não é o problema, ele é a solução, então provavelmente você é um libertário e você devia seguir a gente aí. É o seguinte, quando chegou perto da eleição de 2010, eu tinha a preocupação seguinte, lembra que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi ao meu pai para avisar o seguinte, meu pai, avisa ao presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. Eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então que a gente já doou 200, 100 eu ali com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse, Marcelo, ele não teria como saber disso se não tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei, peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá, que eu pedi para meu pai, aí ele falou assim, então pede para seu pai esclarecer com Lula. Tanto que eu tenho uma nota na MIT-PR, 200 inclui 100, não 300. Lula também se manifestou pessoalmente pelas redes sociais, prestou condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e também ao povo iraniano.
of the 1988 massacre have never been held accountable. Today, they are continuing the clampdown on dissent with impunity. That includes the arrest, torture, and execution of MEK supporters and anti-regime protesters. On June 19, 2021, one of the main perpetrators of the 1988 massacre and a member of the Tehran Death Commission, Ebrahim Raisi, was appointed as the regime's president. Amnesty International Secretary General Agnes Callamard has said that Ebrahim Raisi should be investigated for crimes against humanity instead of taking up the presidency. She said that Ebrahim Raisi has risen to the presidency instead of being investigated for the crimes against humanity of murder, enforced disappearance, and torture is a grim reminder that impunity reigns supreme in Iran. In 2018, Amnesty International documented how Ebrahim Raisi had been a member of the Death Commission, which forcibly disappeared and extrajudicially executed in secret thousands of political dissidents in Evin and Gohardasht prisons near Tehran in 1988. 30,000 political prisoners were murdered in Iran that year, 33 years later, and there has been no justice for the victims and their families. There has been no accountability for Ayatollah Khomeini's order or for those who carried them out. A long list that includes the new president of Iran, Ebrahim Raisi. And that such a monstrous figure was selected is a message from the regime to Iranians and the world. We have committed terrible atrocities in the past, and we will not hesitate to commit more. Olha, as mensagens de condolência vieram de vários países. O presidente russo, por exemplo, Vladimir Putin, disse que Ebrahim Raisi foi um político fora do comum que devotou a vida a servir seu país. O secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, disse inclusive que o país está pronto para fornecer assistência e investigação sobre a causa do acidente de helicóptero que matou o presidente iraniano. O governo da China, Leilani Camila, disse que está disposto a continuar prestando apoio ao Irã e que o governo e o povo iraniano vão conseguir passar por esse momento difícil. O primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, disse estar chocado e entristecido pela tragédia e agradeceu o esforço de Raisi em fortalecer a relação bilateral com a Índia. O Paquistão anunciou um dia de luto e a bandeira do país será hasteada a meio mastro, um sinal de respeito ao presidente iraniano. Vários países árabes, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Catar, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque, enviaram mensagens de solidariedade ao Irã e disseram que a morte de Raisi é uma grande perda. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que administra o território da Cisjordânia, reafirmou o apoio do povo palestino com os iranianos. Já o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, elogiou a resistência de Ebrahim Raisi contra Israel. Conseguindo vir aqui retirar. Não tem feito nada, né, amigo? A verdade, a prefeitura não tem feito nada. A nossa prefeita mesmo, ela bloqueou, não quer que o pessoal faça cadastro para retirar o material que a gente doou, que o povo doou. Então, as pessoas ficam... Entendi. De prefeitura. Mas tem vindo doação das pessoas que estão trazendo, dos voluntários, perfeito. E aí eles passam o dia todo aqui produzindo, né, cuidando dela. Bom, que pena, a gente perdeu. Combater fake news deve ser prioridade do governo? Vou começar pelo Caio Coppola. Olá, Basílio. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Não. No Rio Grande do Sul, a prioridade é salvar vidas, reparar danos e prevenir novas tragédias. E as supostas notícias falsas, denunciadas aí com estardalhaço pela Secretaria de Comunicação Social, não têm o poder de impedir o governo federal de atuar nesse sentido e fazer o seu trabalho. Tanto que, segundo a matéria especial da CNN, fontes próximas a Lula da Silva avaliam que, aspas, houve até o momento uma hipervalorização das fake news. Bom, para ilustrar aqui a irrelevância
das pautas que tanto preocupam o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, eu separei alguns itens que constam do ofício que ele próprio enviou ao Ministério da Justiça no dia 7 de maio, portanto, ao término da primeira semana de crise lá no Sul. Item número 1. Menções a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, Emílio e Marcelo Odebrecht, da Novo Honor, Wesley e Joesley Batista, da JBS, como aspas, empresários que apoiam Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas. Item número 2. Já começo com aspas aqui. Há mensagens criticando a ausência de ministros no sul do país e condenando a ida da primeira-dama, a senhora Janja da Silva, ao Rio de Janeiro para o show da Madonna. Bom, aproveitando o ensejo, eu leio aqui para os espectadores a manchete da coluna do senhor Lauro Jardim para o jornal O Globo, e isso no dia 4 de maio, que é foi a data do show. Aspas, Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após duras críticas a uma eventual insensibilidade da primeira-dama com a população gaúcha, o governo esclareceu que a senhora Janja cumpria a agenda relacionada ao G20 e no mesmo dia regressou a Brasília, o que foi sorte dela, porque ela não perdeu grande coisa. Mas voltando aqui à lista de notícias perigosas para as instituições democráticas, segundo o senhor Paulo Pimenta, ministro da Comunicação Social. Item número 4. Preocupa o ministro do Lula a opinião do jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, que, segundo o ofício, aspas, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Provavelmente foi uma força de expressão ancorada no fato de que o dono da rede de lojas Avan tem contribuído aí sobremaneira com o auxílio humanitário às vítimas das enchentes, especialmente o transporte de pacientes críticos e de médicos socorristas, o que, de certo, salvou muitas vidas. Mas seguindo aqui com a lista, o item número 11 do ofício trata do relato de que cargas com donativos foram barradas e multadas a caminho do Rio Grande do Sul, um fato reportado pela grande imprensa, confirmado por um governador de estado e admitido pela própria Agência Nacional de Transporte Terrestre. Portanto, não é mais uma notícia falsa, isso é apenas uma notícia. E, finalmente, eu destaco as aspas aqui, narrativas desinformativas e criminosas que foram elencadas pelo indignado senhor Pimenta, que, segundo ele, minam aí toda a credibilidade das instituições e do Estado e que, portanto, merecem ser tratadas como caso de polícia com eventual persecução penal. O item número 4 se refere à notícia alegadamente falsa, de que, aspas, veículos militares teriam virado submarinos em meio à enchente. O item número 9 dá conta de que uma usuária do X, o antigo Twitter, teve a ousadia de publicar que, aspas, o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Gente, vamos parar tudo. Onde já se viu criticar o papel do Estado e do governo numa democracia? Olha só que absurdo. Já o item 10 do ministro Pimenta é um pouco mais abrangente, ele não se limita a um único potencial infrator. Aspas, no campo da extrema-direita, impera a narrativa de que o Estado não estaria fazendo nada, mas apenas a sociedade civil. Bom, chega dessa porcaria. Eu desafio qualquer aplicador do direito intelectualmente honesto a apontar qualquer violação à lei escrita em qualquer dessas postagens. E eu vou além, eu desafio qualquer pessoa de bom senso a sustentar que essas publicações em redes sociais atrapalharam ou atrapalham de alguma forma relevante os esforços de assistência emergencial ao Rio Grande do Sul. A pasta do senhor Paulo Pimenta deveria ser rebatizada como o Ministério da Comunicação Antissocial. Isso porque as suas falas parecem afastar cada vez mais o governo Lula das reais necessidades da sociedade. Tanto que, como apurou a CNN, o entorno do presidente concluiu que o governo está perdendo tempo e energia com essa narrativa de fake news, especialmente se a gente levar em conta que esse tempo e energia são bancados com dinheiro público. Certamente os líderes de partido, agora com recordes de orçamento à sua disposição para usar para campanhas eleitorais, eles não vão querer abrir mão desses recursos. E que são recursos não produtivos, não informativos, são recursos praticamente 100% propagandísticos de campanhas eleitorais. Então, dentro do contexto de calamidade, é um absurdo você já ter orçamento para propaganda e não ter orçamento para resgatar
estados ou regiões de calamidade pública. Isso é um descalabro absoluto. Já escutei de líderes partidários que 10 bi de recursos para fundo partidário ou fundo eleitoral é pouco. E o raciocínio do deputado está correto. Você não tem orçamento para catástrofes, para socorrer vítimas de calamidades públicas, mas ao mesmo tempo você tem um crescimento dos partidos políticos, um número de partidos políticos e, consequentemente, você tem um aumento de orçamento de recursos destinados a esses partidos políticos, e são recursos do pagador de impostos. E os fundos eleitoral e partidários são repassados aos partidos pelo governo federal, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, de novo, é dinheiro público. E sendo dinheiro do povo, nada mais justo e certo os partidos abrirem mão desses fundos para ajudar o povo afetado por calamidades como essa do sul do país. O problema do Brasil não é o povo pobre e trabalhador. O problema do Brasil são os ricos. La oligarquía, en su obsesión por destruir la revolución bolivariana que nuestro comandante Chávez construyó, por destruir la democracia, en su obsesión ahora tiene un objetivo: destruirnos a nosotros, para que nosotros no podamos cumplir el juramento de ser leales, fieles y continuar esta revolución para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Nós precisamos urgentemente instituir, como eu digo, a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência. Não tem nada a ver com tirar a liberdade de ninguém, não, muito pelo contrário. Essa lei, ela apenas estabelece normas, regras para o funcionamento democrático, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Não pode as pessoas usar esse fantasma de que é tirar a liberdade de expressão para não querer votar uma normatização das fake news. Não pode. Imagine se nós entrarmos numa eleição sem uma regulamentação disso. Isso não pode. É uma ameaça. O que esse bilionário está fazendo é uma interferência indevida, perversa, maldosa e antidemocrática com o Brasil. É quem eu estou pensando. O do dinheirinho lá da... O cuecão. É não. Ele está falando tudo isso da democracia. Ele é assim. Ai, meu Deus. Senhor, tenha piedade de mim. Cuidado, Siqueira. Eu já parei. Ele segue firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil. Reiteradas tentativas de jogar pobres contra a classe média contra ricos, que vem do fato de que, do alto da soberba que ele tem, ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. No fundo, é uma questão que tinha que ser resolvida num bom divã. O Lula tem inveja do Bolsonaro. Ele chegou a ser o cara do Barack Obama, mas aqui dentro ele nunca foi chamado de mito como o Bolsonaro, e isso deve deixar ele mordido. A gente não tem notícia de que o Lula está fazendo psicanálise, mas a gente sabe que no mês passado, né, houve matérias dizendo que a presidência da República fez uma grande compra de medicamentos psicoativos para ansiedade, sedativo, antipsicótico, etc. O Lula vê as caravanas do Bolsonaro e ele não parece aceitar a admiração e o carinho que os brasileiros têm pelo ex-presidente. O Bolsonaro, ele é mais próximo do povo do que o Lula. Isso a gente vê isso quando saem à rua, né? Aliás, hoje, os seus cúmplices de movimentos rurais do Lula chegaram a paralisar uma estrada por onde o Bolsonaro e a comitiva iam passar no caminho de Paraupebas, lá no Pará, onde o Bolsonaro fez o comício. Como no meme, às 11h59 da véspera de assumir, prometeu picanha a todos. À meia-noite está entregando perna de galinha e aumento do imposto na carne. Relacionando essa notícia com o ataque à nossa moeda, que a gente falou antes, se o Lula insistir, interferir no BC, marretar... Eu preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que
foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. WhatsApp, aquí está, chiquito. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. É o caso, por exemplo, da Rebeca Andrade. Após vencer 4 medalhas nessa Olimpíada, a ginasta deve pagar mais de R$200 mil em impostos cobrados em cima dos prêmios recebidos em dinheiro. Pelo ouro que Rebeca ganhou no solo, ela deve ganhar um prêmio de R$350 mil. Pelas 2 pratas, o total deve ser de R$420 mil. E pelo bronze conquistado na ginasta, por equipes, serão R$56 mil. Os 3 prêmios totalizam pouco mais de R$826 mil. E é justamente desse total que serão descontados com impostos, com a alíquota de 27,5%. Sendo assim, a Rebeca deve pagar os R$227 mil em tributos. De mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente. ¿Perdería el banco ese dinero que no es de él, es del público? No, porque nosotros se lo devolvemos con tasa de interés modesta. Es una forma de bajar el costo financiero. Aquí hemos hablado, o en ese cuadro habíamos hablado, del costo de la energía. Aquí estamos hablando del costo financiero. The argument is just that by anything that puts him in a negative light, sort of like how Anthony Fauci said, I am the science. So if you criticize Anthony Fauci or question Anthony Fauci, you're criticizing and questioning science itself. He believes he is Brazilian democracy itself, and any questioning of him or speaking at all critically of him is an attack, by definition, a criminal attack on the legitimacy of the state and therefore democracy itself. And it's